Bem-vindos, nós estamos aqui no 4º episódio do Higher Voice, na Heavenly School. Eu sou Daniela Moretti, mãe de 5 filhos, que um já está formado pela escola e tem 4 outros aqui. E hoje a gente tem uma missão muito especial para vocês. A gente vai falar sobre a Pastoral das Crianças, que funciona tanto na sede do Lago Sul quanto da Asa Norte. E eu estou com umas convidadas aqui muito especiais que eu quero apresentar para vocês. A primeira vai ser a Gardênia. Olá, boa tarde. Eu sou Gardênia, também mãe da Heavenly. Sou mãe de 2 meninas. A Beatriz, que está no 2º ano do Fundamental 1. A Diana, que está no 7º ano, Fundamental 2. Eu também estou aqui trabalhando com vocês, com essa equipe maravilhosa. Eu faço parte do Guardiões do Céu. E o Guardiões do Céu trabalha com o 3º e 4º ano. Então, são todas as turmas ali do 3º e 4º. E vou passar aqui para a nossa colega, para a Camila, né, para ela se apresentar também. Eu sou do Lago Sul, a gente cuida do Lago Sul. A Dani fica no Amigos do Céu e eu no Guardiões do Céu, do Lago Sul. Olá, eu sou Camila, sou mãe de uma aluna da escola, do 2º ano, e outra que vai entrar no ano que vem. Nós estamos na unidade da Asa Norte, e eu ajudo a cuidar dos Amigos do Céu, dos Guardiões do Céu lá na Asa Norte, como a Gardênia já falou, né? Os Guardiões do Céu pegam os alunos do 3º e 4º ano, os Amigos do Céu do Kinder 5 ao 2º ano. E a gente está nessa missão de evangelizar um pouquinho mais a vida dessas crianças. Bom, eu sou Chayenne, conhecida como Chay. Eu sou mãe de 2 alunos que estão na Heavenly. Eu sou a responsável pelo Cross da Asa Norte. E é isso, vamos falar um pouco aí para vocês de como tudo funciona. Camila, e quando que funciona esse clube? Os clubes funcionam uma vez por mês, a depender do calendário da escola. E aí, Dani, eu queria só acrescentar que, assim, todo mês a gente tem uma temática que a gente trabalha e junto com essa temática a gente também escolhe uma virtude. E temos também um santo padroeiro do mês. Então, por ano, a gente já faz toda uma triagem de qual vai ser a temática de cada mês, qual vai ser a virtude de cada mês, qual vai ser o santo padroeiro de cada mês. Então, é bem interessante porque a gente já vai colocando esse planejamento, né, faz uma prévia de todo esse planejamento, a gente se reúne com as mães, nós temos muitas mães voluntárias que trabalham nesse programa, né, Camila? E, inclusive, a gente precisa de mais mães, até bom a gente reforçar e falar sobre isso. E que são mães voluntárias, isso que é bem legal. Todas as mães que ajudam nos clubes são mães voluntárias, são mães do colégio e que ajudam na pastoral. É importante também falar, gente, sobre isso, nós não recebemos por esse trabalho, também somos mães voluntárias, tá? Então, o nosso trabalho aqui é servir a Deus. Então, o nosso propósito maior é caminhar com essas crianças e levar essas crianças para esse caminho de santidade, para que elas também alcancem o céu, né? Então, essa é a nossa maior missão, né, Camila? Isso. É levar junto com essas crianças, trabalhar junto com essas crianças para que a gente siga nesse caminho de santidade. E o que é legal é que a gente tenta, assim, trazer de uma forma muito prática aquilo que eles já vivenciam na teoria na escola, né? Eles já têm aula de formação católica, mas a nossa ideia é sempre trazer dinâmicas, trazer para o dia a dia deles como que eles podem aplicar, né? Então, os Amigos do Céu, eles estão justamente crescendo nessa amizade com Jesus. Então, por exemplo, quando a gente precisou falar sobre Bíblia, nós trouxemos algumas parábolas. E como então Jesus usava das parábolas para ensinar para as pessoas. E a gente fez a mesma coisa. Então, se Jesus falou sobre uma parábola, como é que a gente pode aplicar isso no seu dia? Como é que isso traz para o seu convívio com seus amigos, na sua família? E nos Guardiões do Céu, eu já percebo como eles já estão na catequese, eles já querem participar mais, né? Os Amigos do Céu, a gente está ali segurando a mão, ajudando a semear. Parece que os Guardiões do Céu, eles querem colher já. Então, a gente precisa saber muito ouvir, porque eles gostam de participar, de questionar, de serem protagonistas mesmo em todo esse processo. E é muito gostoso ver esse amadurecimento. Como a gente trabalha com eles o ano inteiro, do começo do final do ano, a gente já percebe que são outras crianças. E aí, né? Complementando assim, o que a Camila falou, a gente faz um programa muito adaptado. Então, assim, como a gente tem duas vertentes aqui, tanto Guardiões do Céu quanto Amigos do Céu, os Amigos do Céu são crianças, né, menores. Então, vai do Kinder 5 até o 2º ano. Então, alguns ali ainda não sabem ler, não sabem escrever. Então, é toda uma programação adaptada, tá? Tanto para o Guardiões do Céu quanto para o Amigos do Céu. Então, a gente tem essa preocupação para que a gente consiga trazer dessa criança o melhor,
consiga inspirar essas crianças também para esse caminho de santidade, né? Então, e para que isso aconteça, tem que ser um despertar natural, para que elas consigam realmente se engajar naquele propósito. E é interessante porque elas chegam ali em sala, num primeiro momento, acho que todas nós vivenciamos isso, né? E elas estão muito eufóricas, animadas, e elas chegam assim já... É no final da aula, né? Então é o nosso último momento do dia, né? Então elas já chegam ali super animadas, algumas não conseguem nem parar para nada, né? E aí a gente começa sempre com um lanchinho, com uma oração, e aí a gente começa toda a nossa programação. O interessante da diferença, né, de vocês para o cross é bem essa questão deles chegarem, né, porque como os meninos do 5º ano já são um pouquinho mais velhos, já estão ali, né, com aquela trava, às vezes, eles já, né, iniciaram o cross com aquela... né, rígidos e tudo mais. E aí um ponto importante que a gente observou é porque no início a gente buscava eles para poder levar para a sala, para poder iniciar o lanche, né, fazer aquela oração ali para iniciar o processo daquele dia. E já para o final do ano, eles procuravam a gente, né? Então, assim, as crianças já saíam da sala, né? Quando iam lá para a questão do campinho, para os pais buscarem, né? Eles já iam atrás da gente para poder procurar, para que a gente iniciasse o cross. Então, foi algo assim que foi evoluindo deles, porque eles chegaram travados e, né? O último dia foi bem bacana. Eles estavam bem, assim, querendo participar, né? Naquela gana de querer saber um pouco mais, é bem legal. O legal também, assim, da gente frisar que os clubes, eles não são uma catequese, eles têm catequese na escola, tem catequese Bom Pastor, ele é um clube de evangelização para aproximar as crianças de Cristo, né? Ele é um clube extremamente lúdico, né? Para vocês terem uma ideia, a gente faz até torta na cara com as crianças, né? A gente faz umas brincadeiras realmente bem inusitadas e que eles amam de uma forma mais lúdica, tentando se aproximar deles, né? Da realidade deles, do que eles gostam, de futebol de sabão, coisas assim, mas sempre com o intuito de evangelização, falando do santo do mês, do nosso padroeiro, falando do que está acontecendo, né, no ano litúrgico. A gente está perto da Páscoa, do Natal, o mês da Bíblia, o mês das vocações, Nossa Senhora. Todos esses temas a gente trabalha ao longo do ano, mas de uma forma muito lúdica. Não é uma catequese que a gente está preparando eles para a primeira comunhão. A gente está, na verdade, querendo plantar uma sementinha, como a Camila falou ali, que se a gente vê os frutos, ótimo, mas a gente está plantando. E a gente sabe que, graças a Deus, o terreno é bem fértil. E é engraçado que muitas vezes a gente termina a sexta-feira assim, nossa, acho que nada deu certo, assim, que foi um caos, uma bagunça, mas aí a gente recebe a mensagem de mamãe, né? Oh, nossa, meu filho adorou, ele aprendeu tanto, ele adorou o presente, que a gente costuma dar uma lembrancinha para as crianças, justamente para elas terem algo de concreto para levar para casa, né? E como nós somos mães voluntárias, ninguém é formado em pedagogia, ninguém tem experiência de sala de aula, então é muito uma experiência assim da providência de Deus, né? Da graça de Deus que atua para fazer as coisas acontecerem. E como a gente realmente vê que mesmo no meio da bagunça, a semente é plantada. Exatamente. A gente tem todo o apoio da escola, mas quem leva o apostolado, quem monta todas as reuniões, tudo que vai acontecer somos nós, mães voluntárias. Sim. Se a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, né, a gente sempre recorre ao colégio, ele nos dá todo o apoio, mas sempre a gente tem sempre uma vez por mês uma noite de formação, a gente brinca que é o Jantar do Céu, a gente apelidou como Jantar do Céu, a gente convida um sacerdote, convida alguém para nos dar uma formação sobre aquela temática que a gente vai trabalhar, porque não necessariamente a gente sabe falar para as crianças o que vai ser dado. Algumas mães têm uma vivência maior da igreja, outras nem tanto, acabaram de se converter. Isso pra gente, na verdade, não importa. O importante é querer ajudar, querer estar ali. A gente tem mães, Dani, quando eu quero ajudar, mas eu não quero falar. Eu falei, você pode levar as crianças, conduzir as crianças ao banheiro? Posso. E a mãe vai feliz. Então, assim, você vê desde a mãe que se tá ali só para conduzir uma criança, ou a mãe que tá ali levando torta na cara junto com as crianças. Então, assim, você, de qualquer forma, você pode ajudar e como que isso enche o nosso coração, né? A gente sai exausta, sai cansada, sim, mas com o coração, assim, querendo botar fogo no mundo de tanta alegria, né? E entra bem nessa questão que a gente trabalhou bastante no Cross também, do serviço, né? Porque eu acredito que como as crianças são ali mais velhas, a gente conseguiu, né, ampliar um pouco esse assunto com elas.
E aí, eles também observando a gente servir, né? Trazendo, né? Eu vi que teve criança que trouxe a mãe, né? Falou, não, mãe, olha, né? Os tios estão ali fazendo isso e tudo mais. Então, assim, algo que a criança viu, admirou. E aí, né? Resolveu, às vezes, colocar em prática, né? Se sentiu ali, sentiu essa semente, né? Brotando ali. Vamos dizer assim, o ganho não é tão somente para a criança, né? Mas especialmente para os pais, né? Os pais que estão envolvidos, estão engajados nesse propósito, é maravilhoso. Então eu vejo mães que entraram pela primeira vez e fazem um trabalho com a gente, viram para mim e falaram assim, nossa, muito obrigada por essa oportunidade. Então, assim, é maravilhoso você ver que o seu filho, que os amigos do seu filho estão ali e estão caminhando né, estão trilhando esse caminho de santidade. E mais do que isso, você começa a perceber até o quanto eles vão crescendo, né, em aprofundamento também, porque não é realmente uma catequese, mas não deixa de ser um propósito de evangelização que eles vão crescendo na fé. Né, eles vão amadurecendo na fé. Então, crianças que você acompanha num primeiro mês, daqui a 4, 5 meses, você já vê aquela criança de uma forma diferente. A forma dela se portar, dela se colocar, a forma dela instigar até nas perguntas, eu quero saber mais, a curiosidade. Então, é interessantíssimo. Eu vejo até mães que buscam pela gente e falam assim, meu filho não abre mão. Então, assim, ele não quer perder esse momento. Então, eu queria até pedir para essas famílias que ainda não conhecem a nossa pastoral, né, que deem essa oportunidade para as crianças de conhecer a pastoral. E aos pais também que têm esse propósito de conhecer também, que tem esse propósito de trabalhar conosco, venham, façam uma experiência, né? Porque é um trabalho muito gratificante. É cansativo, claro que é, mas é muito gratificante. A Camila falou do feedback e eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que a certeza de que a gente está no caminho certo é quando a gente recebe os feedbacks, né? Então, os feedbacks das famílias são maravilhosos. Os feedbacks das crianças, então, né, nos deixam, né, transformam o nosso dia. Então, um dia que a gente sai dali cansativo, né? A gente sai dali, ai meu Deus, não consigo nem andar de tão cansada. Mas é maravilhoso, porque você escuta no outro dia, você vê uma criança no outro dia mandando uma mensagem, a mãe manda uma foto, dizendo assim, o meu filho está colocando em prática tudo que ele aprendeu ontem. Então é maravilhoso. Então você vê uma rosa que a gente entregou de Santa Teresinha do Menino Jesus e a criança levou para casa e colocou num vaso. A criança está cuidando daquela rosa. A criança, inclusive, presenteou, vou falar de um testemunho que eu recebi de uma mãe nesse final de semana, e ela disse que a filha dela presenteou um parente da família com a rosa de Santa Teresinha do Menino Jesus, e que esse parente conseguiu alcançar a graça. E ela orou por esse parente. E ele conseguiu alcançar a graça. Então, assim, sim, nós temos testemunhos, nós temos milagres, né? Então, assim, é importante a gente... Quase palpáveis. Né? É importante a gente falar que aquela criança, ela também intercede por meio de orações. Aquela criança aprende a orar. Aquela criança, ela se expande na sua fé. Então, isso é maravilhoso. Então, é algo que a gente a gente está vendo e está conseguindo perceber por meio do nosso trabalho. E os testemunhos estão aí para mostrar o quanto é grandioso esse serviço de Deus, né? Você falando também, assim, a gente está falando muito das mães, mas a gente tem avós que nos ajudam no clube. A gente tem pais, né? O esposo da Chay também. Os pais podem melhorar a participação. Sim. Ele tá precisando aí, né? De companheiros. A gente, principalmente porque no final eles pedem para jogar bola e tal, a gente não pode ajudar muito nessa parte, não é tão legal. Mas assim, tem avós que ajudam, né? E a gente tem também a presença de alguns jovens do Fundamental 2 que ajudam no cross, né? E que isso também é muito legal, porque eles se tornam meio que responsáveis, eles estudam, eles se preparam para dar essas formações para o cross. E para eles é um grande passo na fé também, e são bem engajados. E são bem engajados. Para vocês terem uma noção, a gente tem mais ou menos umas 100 crianças lá na Zanorte, não é isso, Camila? Isso. E temos 140 crianças nos clubes no Lago Sul. Então a gente está falando de quase 250 crianças que a gente hoje atende, né, na nossa escola. Mas
a gente pode crescer, né? A gente tá mais ou menos, eu acho que tem quantas mães, Camila, na Asa Norte que nos ajudam? 25. Isso, tem umas 25 mães. No Lago a gente tem mais ou menos 20. Então a gente está falando de mais ou menos 45 a 50 mães que nos ajudam. Claro que assim, tem finais de semana, tem semanas que elas não conseguem, né, por motivos de filho, trabalho, né, todo mundo tem uma vida super corrida, mas como o clube ele é bem pontual, né, então a gente tenta se organizar, avisar com antecedência e nos doar. Eu acho que, e a gente acha que a gente está recebendo, que é justamente agora o que eu queria conversar com vocês. A gente acha que a gente que está se doando, né, ai, nossa, sou uma mãe voluntária, que legal, mas no final a gente vê que a gente recebe muito mais, né, que a gente cresce. Aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho como que era a Camila, a Gardene e a Chay antes de ajudar nos clubes, né? Como que vocês se sentiam, né? O que o clube ajudou vocês no sentido de ser católica, de ser cristã, né? De tentar ver o Cristo naquela criança, às vezes naquela criança que estava um pouco agitada, naquela criança que deu esse belo testemunho, aquela criança que precisou às vezes de um colo que ela nunca te viu na vida, e você vai dar um colo com todo carinho, ou ela te agradece por aquela rosa que você deu, por aquela atividade tão legal que você fez, ou como é que vocês eram antes do clube, o que vocês veem que Deus usou o clube, né, como um instrumento mesmo para tocar o coraçãozinho de vocês. Bom, eu acho que, né, nessa tua fala, acho que entra bem a questão do ser católico no dia a dia, né? Trouxe bastante isso, porque é bem aquela questão, você vai ali, você mostrou, né, toda aquela, como eu posso dizer, aquela crença para a criança, né, o ter fé, né, o se aproximar, o interceder, né, o pedir. E aí a gente vai trabalhando isso no nosso dia a dia, né? Um servir alguém que está precisando, não sei, poder tá sendo mais humano, né? Está buscando mais essa parte humana dentro da gente. Eu acredito que seria isso. Para mim tem duas coisas que me tocam muito, assim, que a gente já comentou aqui, mas para ressaltar, né? O trabalho das mães, realmente, assim, eu acho que não tem como não se emocionar ou não se motivar com a quantidade de mães que estão ali, assim, mesmo um dia à noite cansado, depois de muito trabalho, se dispõe a estar ali numa formação, que se organiza no trabalho para passar uma sexta-feira à tarde inteirinha ali na escola. É de se admirar mesmo, assim, né? Elas merecem todo o nosso amor, né? Merecem nossas palmas mesmo, nossas mães. Somos guerreiras. E tem umas 2 semanas, mais ou menos, estava acontecendo o jubileu da educação. E o Papa Leão, ele justamente falou isso, assim, que a educação precisa vir com amor. E é isso que a gente faz, né? A gente coloca amor no que a gente está fazendo e deixa Deus guiar. Então, esse testemunho de amor, de serviço que essas mães dão, me tocam profundamente. E, por outro lado, essa questão das crianças, né? Não tem como. Elas nos evangelizam muito, né? Porque elas têm essa simplicidade, essa inocência de ver Jesus em tudo. Semana passada mesmo, o Padre Hudson estava contando para as crianças a história de São Domingos Sávio. E aí perguntaram para ele assim, para São Domingos Sávio, né? O que você faria se soubesse que Jesus está vindo, que o mundo vai acabar? E aí as crianças começaram a responder, eu ia rezar, eu ia me confessar. E aí São Domingos Sávio respondeu, eu ia continuar jogando bola, porque é aqui que eu estou glorificando a Deus. Então é isso que a gente quer passar para as crianças, né? Na sua escola, nos seus estudos, na sua família, é aí que você vai ter o seu caminho de santidade e elas já sabem disso. E é muito bonito, né? Ver esse testemunho das crianças para a gente também. Sim, para ser santa a gente não precisa fazer coisas extraordinárias, né? Dani, respondendo a sua pergunta, eu amo trabalhar como voluntária, eu já tenho um tempo que eu sou engajada em vários projetos de voluntariado, eu adoro esse trabalho, mas eu acho que aqui na Heavenly eu vejo de uma forma diferente, primeiro porque aqui eu ainda não sinto muitas mães engajadas como eu gostaria, né? No Lago Sul, infelizmente, ainda não. Mas eu sinto que tem um propósito de ampliar isso, eu sinto que tem um propósito de melhoria nesse sentido, eu sinto que as crianças que estão aqui, elas estão buscando por esse caminho de santidade. E assim como a Camila falou, nós também somos evangelizados. Então, assim, em cada propósito que a gente se firma, em cada mês, não tão somente a evangelização dessas crianças, mas nós também
também nos evangelizamos, né? Então nós saímos dali tocados. Então o Espírito Santo também nos move todo mês. Então para mim é um trabalho grandioso, é um trabalho de fé, de fortalecimento na nossa fé, é um trabalho de perseverar nesse caminho de santidade. E mais do que isso, eu acho que é um trabalho que faz com que a gente tenha vontade de seguir nesse propósito de evangelização mensalmente. Eu acho que me faria falta se eu não pudesse trabalhar em algum mês. Então eu queria até dizer para as mães assim, não percam essa oportunidade, né? Eu sei que a gente tem uma vida atribulada, eu tenho 2 empregos, eu sei que muitos aqui têm mais também, muitos, né? A gente trabalha, a gente tem outra vida, a gente tem uma vida fora daqui, né? Nós somos mãe, filhas, esposas, somos donas, né? Donas de casa, a gente tem o nosso trabalho também, mas a gente busca esse momento de pausa. E é nesse momento de pausa, de encontro com Deus, que a gente se permite também. Então, é um trabalho, para mim, de fortalecimento na minha fé, de crescimento na minha fé, cada dia. Eu ia falar também que existem várias formas das mães ajudarem, assim, como você mesmo estava falando, Dani, às vezes você não consegue estar ali no final de semana, mas, por exemplo, tem uma mãe que é responsável por encomendar pão de queijo. E é um ótimo trabalho, assim, ela não pode estar lá no dia, mas ela faz esse trabalho. Ou ajudar a confeccionar a lembrancinha, ela consegue levar para casa, confeccionar e devolvê-la na recepção da escola. Então, mesmo distante, há muito trabalho. Tirar os espinhos da rosa, como já aconteceu, teve uma mãe que tirou os espinhos de todas as rosas. Então, às vezes não consegue estar lá, mas existem várias formas de ajudar e a gente precisa muito. E cada um que coloca, né, dá um dedinho ali, exatamente. A gente precisa muito. A gente precisa. É um sim que não é para o trabalho da pastoral, é um sim que não é para a escola, é um sim para Deus. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente. O nosso trabalho aqui não é para a escola. O nosso trabalho aqui é para servir a Deus. Nós estamos aqui por Ele. Então, tem algo muito maior que nos move. E uma coisa muito legal que você estava falando também, que eu estava lembrando, é um diferencial gigantesco da escola, a pastoral. Né? Porque eu penso assim, a pastoral como uma cola que une todos os segmentos, na verdade. Né? Porque a gente tem um vínculo aqui, eu não tenho nenhuma filha que esteja na mesma, nem na mesma unidade, nem na mesma série, né, e a gente está aqui, né? Então tantas outras mães, porque existe um propósito ali que une todos, né? Que aí une a coordenação da escola, que também está junto com a gente ali para ajudar na logística, tem os professores, temos nós. Então, a pastoral é justamente... A pastoral faz de nós não apenas uma união de grupos de WhatsApp, sabe? Eu acho que a pastoral faz da gente uma comunidade. E exatamente isso a nossa última pergunta, que é justamente falando da pastoral, como que a nossa escola é uma escola que, assim, é católica com C maiúsculo, né? Que as pastorais fazem a nossa fé ser viva aqui dentro, que é tão difícil a gente ver nas outras escolas, né? Eu já estudei, meus filhos já estudaram, eu estudei há muito tempo atrás, escolas laicas e escolas que não tinha nem crucifixo na sala, né? Era naquele momento, mas sempre sentia muita falta. Eu, como jovem, eu lembrava, já tentando viver minha fé, e para os meus filhos era sempre muito superficial. E aí a gente chega aqui, chega o meu filho, mamãe, eu tive adoração eucarística. Eu, como assim, filho? Adoração eucarística? Você tem 10 anos, né? Tipo, como assim? Você ficou 1 hora? Não, mamãe, ficou meia hora. Mas, nossa, tipo, só Jesus para conseguir. Então, eles rezam o texto, eles têm... A pastoral, a gente tá falando hoje dos clubes, mas a pastoral é como se fosse o coração da escola. Porque Cristo é o nosso coração, né? E Cristo é amor. Mas como que é para vocês viverem, né, como mães, num colégio que pulsa essa pastoral e que pulsa o amor de Cristo, né? A escola tem essa parte de conteúdo, tem essa parte de intelectual, mas essa parte de religiosidade, essa parte espiritual, para mim, pelo menos, é um dos valores, é o mais importante, né? Eu acho que é o grande diferencial da nossa escola, trabalhar os valores, trabalhar a espiritualidade, trabalhar o bem do outro, né? A criança sair desse individualismo que a gente vive tão grande e conseguir falar, mamãe, eu chamei meu amiguinho para rezar uma Ave Maria. E aí você, como assim? Você chamou? Que legal! Como assim, né? Você dá pulos, mas você tem que... Nossa, e você... Como? Quem que te pediu? Não, mamãe, o professor estava falando, o clube... Alguém... Essa informação, esse carinho, esse gesto chegou ao seu filho, né? Eu acho que isso, para mim, pelo menos, é um grande... É como se eu quase estivesse
tipo assim, dando, nunca vou conseguir pagar a escola por isso. Não é só o pagamento do final do mês, né, da mensalidade, mas é um pagamento que eu sei que o meu filho vai levar para a vida, né? É o coração da escola. Eu queria que vocês colocassem isso para vocês, assim, como que a pastoral é esse coração mesmo. Na verdade, acho que é o coração, o pulmão, é tudo meio que tudo junto, né, que faz a escola respirar. E na nossa família, pelo menos, foi um critério, né, que a gente tomou a decisão, né, porque de escola boa, né, Brasília tem várias, só que uma escola boa que apresenta também, né, esse conjunto de valores, que traz essa vivência, né, da fé, que mostra para as crianças, né, como tá ali, como viver, né, de uma forma não mais fácil, né, porque a gente tem a nossa cruz do dia, mas de uma forma mais tranquila, né, mais leve, né, ter com quem contar, né, quando você precisar, eu poder chamar a Camila, poder chamar a Gardênia, poder chamar a Dani, né, e ele ter os coleguinhas também, né, aquele ecossistema ali fortalecido na fé. Então, assim, foi um dos critérios nossos de estar, né, na Heavenly. O que mais? E vocês, meninas? Eu acho que formação integral é isso. Não só a formação daquele aluno, mas do ambiente, do ambiente onde ele está inserido. Isso também é formação integral, porque são amigos que você confia, né, que você sabe que estão ali vivendo os mesmos valores, e são famílias que você sabe que não estão, colocaram ali no colégio à toa. Colocaram porque também querem isso, porque também sonham em criar seres humanos virtuosos. Então, é isso, a gente forma uma comunidade que, para mim, é um sonho mesmo. Eu penso que assim, a escola ela cumpre com uma missão e algo muito maior, né? Então, ela não oferece não tão somente a educação, não tão somente o crescimento educacional dessa criança, mas uma evolução espiritual, né? Um aprofundamento na fé. Então, ela tem um plus, ela tem algo a mais, ela tem uma missão a mais. E assim, o que me chamou para a Heavenly é exatamente esse propósito. Eu acho que desde o início, eu sempre tive em mente de que era o que eu queria para as minhas filhas, né? A Diana era mais velha na época, e quando eu cheguei a primeira vez, eu me deparei, né, já na recepção, com a imagem enorme, imensa da Nossa Senhora de Guadalupe, né? E eu tenho uma devoção imensa por ela. Então, eu já olhei para ela e falei assim, é aqui que eu quero ficar. Então, assim, já escutei ali um chamado da minha mãe, já falando, é aqui, né? E é claro que, ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, você vai se firmando nesse propósito, né? Existem falhas? Claro que existem. Como toda escola, existem muitas falhas, mas eu vejo a escola buscando esse caminho. Então, assim, existe uma missão diferenciada, é como se fosse um plus. Em relação a todas as outras escolas, é um plus, é um diferencial, é algo a mais que a gente tem a oferecer. Sim. Exatamente. E além, acho que é mais, às vezes, até do que um plus, é o que faz a gente estar aqui. Sim. Né? É o que nos move. Que é o que nos move, né? Tanto é que somos mães voluntárias dos clubes e fazemos, acho que muitas de nós chegamos pelos nossos filhos para pastoral, porque os nossos filhos, nós queríamos estar ali, vendo o que meus filhos estavam aprendendo, ou querendo ajudar, e quando você vê, você estava evangelizando aquele monte de criança que você fala, meu Deus, como que eu vou levar uma sala de 20, 25 crianças? Eu que não consigo dar conta dos meus em casa. Mas Deus vai dando, vai nos capacitando, e a gente vai fazendo com todo amor, né? Na nossa pequenez, nas nossas debilidades, mas com aquelas qualidades que Deus nos deu, né? Tem umas que são boas oradoras, tem umas que são boas com artesanato, ou boas com a logística, a gente vai colocando as nossas qualidades, né? Meninas, então eu acho que é isso. Queria agradecer vocês muito. Muito obrigada, Gardênia. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Chay. Aqui a gente tá, né, para servir. A gente quer agradecer a todos que assistiram. A gente fez com muito carinho, com o coração aberto, né? Espero que vocês participem da pastoral, que peguem as nossas próximas atividades. 2026 a gente está com muitas ideias, muitas coisas muito legais chegando aqui no colégio. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Faz o convite para os pais novamente. Muito bem. Pais, vovôs, vovós, todo mundo, adolescentes do F2, precisamos da ajuda de vocês. Nos ajudem na pastoral. É uma missão muito linda. Não é tanto tempo assim, não é tão cansativo assim.
Sim, Deus vai nos capacitando. Por favor, nos ajudem, participem e rezem, por favor, por nós. Muito obrigada. Many voices. One purpose. His mission.